Você ouviu o que está acontecendo com a princesa Charlene de Mônaco? Sua vida tomou um rumo bastante dramático, repleto de rumores sobre um escândalo de infidelidade e murmúrios sobre os supostos romances de seu marido. O que antes parecia ser um casamento de conto de fadas entre Charlene e o príncipe Albert parece estar desmoronando, e revelações impactantes vieram à tona, abalando a família real de Mônaco. Mas como tudo deu errado para uma princesa que parecia ter tudo? Em julho de 2011, o mundo ficou encantado quando a princesa Charlene, uma ex-nadadora olímpica da África do Sul, se casou com o príncipe Albert II, o monarca reinante de Mônaco. Foi um evento espetacular, digno de um conto de fadas, com um príncipe casando-se com uma plebeia. Tudo isso capturou a imaginação de milhões de pessoas, já que parecia ser a continuação perfeita do legado real de Mônaco. Charlene estava assumindo um papel que fora notoriamente desempenhado pela mãe de Albert, Grace Kelly. As festividades do casamento duraram 2 dias. Primeiro, houve uma cerimônia civil, seguida por um serviço religioso grandioso no Palácio de Mônaco. A lista de convidados era uma mistura de realeza europeia, celebridades de Hollywood e grandes veículos de comunicação de todo o mundo. Charlene deslumbrou a todos com um vestido impressionante de Giorgio Armani Privé, decorado com 40.000 cristais Swarovski e 20.000 lágrimas de madrepérola. Desde as deslumbrantes decorações florais até os épicos fogos de artifício sobre o Porto de Mônaco, tudo foi perfeitamente fotogênico. Parecia um casamento de sonho, pintando o retrato de um casal real destinado à felicidade. Charlene e Albert, pelo menos em público, pareciam o casal perfeito, encantadores, elegantes e unidos como líderes da família real de Mônaco. O mundo não se cansava de sua história. Afinal, Mônaco é sinônimo de luxo, glamour e um toque de mistério. Durante anos, o príncipe Albert foi um dos solteiros mais cobiçados da Europa, sendo filho de Grace Kelly, um dos maiores ícones do século XX, e do príncipe Rainier III. Mas com o passar do tempo, a imagem perfeita do casamento começou a apresentar rachaduras, deixando todos a se perguntar o que deu errado por trás dos muros do palácio. O príncipe Albert sempre foi uma figura familiar sob os holofotes. Então, quando finalmente se casou com Charlene, uma ex-atleta profissional que virou princesa, parecia o fim de anos de especulações sobre com quem ele terminaria. Charlene não era uma noiva qualquer. Ela foi nadadora olímpica pela África do Sul nos Jogos de Sydney, um mundo distante do luxo e dos círculos de elite de Mônaco. Seu charme natural e beleza simples rapidamente a transformaram em uma figura querida, tanto em Mônaco quanto ao redor do mundo. Parecia um conto de fadas moderno, uma jovem de origens humildes se casando em uma das famílias reais mais glamorosas. Mas mesmo desde o início, havia indícios de que as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Rumores circularam antes mesmo do dia do casamento, com histórias de que Charlene tinha dúvidas. Houve relatos de que ela tentou deixar Mônaco poucos dias antes da cerimônia, apenas para ser convencida, ou como alguns sugeriram, pressionada a ficar. O palácio rapidamente negou essas alegações, insistindo que Charlene estava totalmente comprometida com seu casamento. Ainda assim, esses rumores plantaram dúvidas sobre a verdadeira natureza de sua relação. Apesar de todos os boatos, o mundo permaneceu encantado com o casal real. Em público, Charlene e o príncipe Albert sempre pareciam felizes e compostos, a imagem perfeita do charme real de Mônaco. A graça atlética de Charlene parecia o complemento perfeito para o pedigree real de Albert. Parecia que eles haviam encontrado um equilíbrio entre seus deveres reais e suas vidas pessoais, fazendo-os parecer o casal ideal. Para muitos, seu casamento era visto como a continuação de um rico legado real de Mônaco. Charlene assumiu tarefas de caridade, assim como Grace Kelly fizera antes dela, e seu sorriso radiante dava a impressão de que ela estava abraçando sua nova vida como princesa. Juntos, ela e Albert pareciam prontos para continuar as tradições reais que Grace e o príncipe Rainier haviam começado. Um novo capítulo na história de Mônaco, cheio de amor, dever e elegância. Mas por trás das aparições públicas polidas, havia sinais crescentes de que nem tudo estava bem. A atitude da princesa Charlene nos eventos reais muitas vezes parecia reservada, até mesmo distante, o que alimentava rumores sobre sua felicidade no casamento. Isso deixou muitos se perguntando se o conto de fadas havia começado a desmoronar nos bastidores.
Enquanto o príncipe Albert parecia confortável em seu papel como governante de Mônaco, a princesa Charlene muitas vezes parecia lutar contra o intenso escrutínio público que vinha com o fato de ser parte de uma das famílias reais mais destacadas da Europa. Ao longo dos anos, os rumores de infelicidade dentro de sua casa real persistiram, mesmo enquanto o casal mantinha uma imagem pública de unidade. Mas nos bastidores, o glamour de sua vida real começou a apresentar rachaduras, especialmente quando surgiram rumores de infidelidade e tensões emocionais. Com o passar do tempo, tornou-se mais difícil ignorar os sinais de que a princesa Charlene não estava completamente feliz. Durante os eventos reais, ela frequentemente parecia solene, distante ou até distraída, e muitos observadores notavam sua linguagem corporal. No início, essas mudanças eram sutis, mas tornaram-se mais notórias com o tempo, alimentando especulações sobre o verdadeiro estado de seu casamento. A mídia, sempre ansiosa por explorar os segredos das vidas reais, começou a destacar esses sinais sutis, sugerindo que Charlene estava enfrentando dificuldades para se adaptar à vida no centro das atenções reais de Mônaco. Diferentemente de Albert, que cresceu sob constante atenção pública, Charlene havia levado uma vida relativamente privada antes de se tornar princesa. Passar de atleta olímpica a uma figura real, com todas as pressões e expectativas que isso implicava, parecia pesar muito sobre ela. A portas fechadas, rumores indicavam que Charlene achava o estilo de vida real sufocante. A atenção pública implacável, os rígidos protocolos reais e o escrutínio de cada um de seus movimentos pareciam afetar seu bem-estar mental e emocional. O que piorava as coisas eram os murmúrios de que sua relação com o príncipe Albert não era tão perfeita quanto parecia. Aqueles próximos ao casal insinuavam que Charlene estava profundamente infeliz em seu casamento, mas se sentia presa por seus deveres reais e pelo enorme peso das expectativas públicas. Em 2017, esses rumores só se intensificaram e a mídia frequentemente noticiava sobre a aparente distância emocional de Charlene durante as aparições públicas. Isso pintava o retrato de uma princesa presa entre o brilho da fachada da vida real e as lutas privadas que se tornavam cada vez mais difíceis de esconder. O mundo, que antes parecia recebê-la de braços abertos, agora estava repleto de pressões que pareciam quase impossíveis de suportar, deixando muitos se perguntando se o conto de fadas estava se transformando em uma gaiola dourada para a princesa Charlene. Embora Charlene continuasse cumprindo seus deveres reais, para muitos ficou claro que suas interações com o príncipe Albert estavam se tornando mais formais e distantes. O casal que antes encantava o público com seu afeto genuíno, agora parecia tenso, com sorrisos mais forçados do que naturais. Às vezes, Charlene parecia quase melancólica, como se o peso de manter as aparências de um casamento perfeito estivesse cobrando seu preço. Ainda assim, a família real mantinha o silêncio. O Palácio de Mônaco é conhecido por sua estrita privacidade, especialmente no que diz respeito a assuntos familiares, e raramente abordava os rumores que circulavam. A versão oficial era de que Albert e Charlene eram um casal forte e comprometido com seus papéis, mesmo quando a mídia insinuava problemas mais profundos. Mas para os observadores mais atentos, os sinais eram difíceis de ignorar, e parecia apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. Adicionando mais combustível ao fogo, estavam os murmúrios de pessoas próximas à família real, que insinuavam tensões no casamento. Sugeriam que Charlene se sentia isolada e solitária, apesar de seu alto status. Também havia rumores de que a agenda lotada de Albert e seus exigentes deveres reais estavam ampliando a distância emocional entre eles. Enquanto Albert continuava sendo uma figura proeminente e ativa no cenário público, Charlene parecia cada vez mais relutante em estar no centro das atenções. Em 2020, os rumores só haviam crescido. Alguns meios de comunicação chegaram a sugerir que o casal vivia, em grande parte, vidas separadas. As ausências frequentes de Charlene em eventos reais importantes começaram a levantar suspeitas e alimentar especulações de que seu casamento com Albert estava em terreno instável. Suas longas estadias longe de Mônaco, particularmente na África do Sul, adicionaram a narrativa de que ela estava tentando se distanciar da vida real, e possivelmente até mesmo de seu marido. A imagem glamourosa do casal real de Mônaco começava a se desintegrar. Rumores de infidelidade e revelações chocantes começaram a surgir. O primeiro grande escândalo ocorreu logo após o casamento, em 2011,
quando surgiram relatos de que o príncipe Albert poderia ter tido outro filho fora do casamento. Essa notícia foi uma bomba, especialmente porque Albert já havia reconhecido publicamente 2 filhos ilegítimos de relacionamentos anteriores. Jasmine Grace Grimaldi, nascida em 1992, e Alexandre Coste, nascido em 2003. Pensava-se que essas admissões faziam parte de seu passado, mas a ideia de que poderia haver mais segredos escondidos chocou os círculos reais. À medida que a mídia investigava mais a fundo, as perguntas sobre o relacionamento do casal real só aumentavam. O conto de fadas que começou com um casamento deslumbrante, agora estava sombreado por rumores de um casamento em crise, deixando muitos se perguntando se a fachada glamourosa era apenas isso, uma fachada. A tristeza visível de Charlene e suas ausências frequentes pareciam contar sua própria história. A história de uma princesa presa em uma vida muito diferente do conto de fadas que uma vez lhe foi prometido. Apesar dos esforços do palácio para manter uma imagem perfeita, os rumores de infidelidade do príncipe Albert continuaram circulando. Mesmo depois de ele e Charlene terem oficializado o noivado, a alegação mais explosiva foi de que Albert teria tido um terceiro filho durante o relacionamento, um segredo que supostamente estava sendo mantido em sigilo. Os tabloides rapidamente exploraram o escândalo, publicando manchetes que especulavam sobre a identidade da mãe da criança e o que essa revelação poderia significar para Charlene. Para Charlene, que já estava enfrentando dificuldades em seu casamento, essa notícia foi um golpe devastador. O palácio rapidamente descartou essas acusações como meros boatos, mas o dano já estava feito. Os rumores de infidelidade não só mancharam a reputação de Albert, como também lançaram uma longa sombra sobre seu casamento com Charlene. À medida que mais detalhes emergiam, o escândalo só se aprofundava. Relatos afirmavam que Albert esteve envolvido com várias mulheres, não apenas antes do casamento, mas também durante. Essas mulheres pintaram um retrato de um príncipe que, apesar de seus deveres reais e sua imagem pública polida, levava uma vida privada muito distante da fidelidade esperada em um casamento. Inicialmente, a reação de Charlene foi de uma compostura tranquila. Como parte da família real de Mônaco, ela não era estranha à pressão de manter uma imagem pública calma e digna, independentemente do que acontecesse a portas fechadas. Nos meses que se seguiram ao escândalo, ela continuou cumprindo seus deveres reais, participando de eventos públicos e aparecendo ao lado de Albert em fotos cuidadosamente organizadas. Mas seus sorrisos tensos e expressões distantes não passaram despercebidos. O público podia ver que algo estava profundamente errado. Nos bastidores dizia-se que Charlene estava devastada. Segundo pessoas próximas à família real, ela sentia um profundo senso de traição e humilhação pelos supostos romances de Albert. A dor de ver os problemas de seu casamento estampados nos jornais era uma realidade dura de enfrentar. Amigos da princesa confidenciaram que Charlene havia falado abertamente sobre o imenso estresse que o escândalo havia colocado em sua vida. Ela descreveu como era difícil equilibrar suas novas responsabilidades reais, enquanto lidava com o tumulto emocional causado pelas supostas infidelidades de seu marido. Houve até rumores de que Charlene havia considerado deixar Mônaco completamente. A pressão implacável de manter uma imagem pública impecável, somada ao sentimento de traição, parecia ser demais para ela. Suas longas ausências de Mônaco, especialmente suas extensas estadias na África do Sul, apenas adicionaram combustível aos rumores de que ela buscava uma forma de escapar. Para muitos, parecia que o romance de conto de fadas que havia encantado o mundo estava se transformando em um drama real, com Charlene presa no meio de uma tempestade real. O frenesi midiático em torno do casamento de Albert e Charlene atingiu seu ápice em 2020, quando Charlene realizou uma série de viagens de alto perfil à África do Sul. Embora oficialmente esses deslocamentos fossem atribuídos a trabalhos de caridade e razões de saúde, os rumores rapidamente se espalharam de que ela estava usando essas viagens para se distanciar de Albert e de Mônaco. Suas estadias prolongadas, longe do principado, combinadas com suas aparições cada vez mais raras ao lado do marido, alimentaram a especulação de que o casal real estava à beira da separação. Em uma tentativa de conter os rumores, o Palácio de Mônaco emitiu comunicados minimizando as especulações. Insistiram que as longas estadias de Charlene na África do Sul eram puramente por razões médicas e que o casal real permanecia comprometido um com o outro. No entanto, o público permaneceu cético.
Sua ausência notável em eventos reais importantes, especialmente durante as celebrações do Dia Nacional de Mônaco, reforçou a crença de que havia problemas no paraíso. A situação tomou um rumo dramático em 2021, quando Charlene foi hospitalizada na África do Sul devido a uma grave infecção no ouvido, nariz e garganta. O que inicialmente deveria ser um curto período de recuperação transformou-se em meses longe de Mônaco, o que intensificou ainda mais os rumores sobre o estado de seu casamento. Relatos circularam afirmando que Charlene estava relutante em retornar a Mônaco, com alguns meios de comunicação alegando que ela havia confidenciado a amigos seu desejo de deixar Albert definitivamente. Esses relatos, combinados com os persistentes rumores de infidelidade de Albert, pintavam um quadro de um casamento real por um fio. Durante esse período turbulento, o príncipe Albert tentou projetar uma imagem de solidariedade. Negou repetidamente que seu casamento estivesse em crise, descartando as acusações de infidelidade como meros boatos. Albert insistiu que a prolongada ausência de Charlene devia-se unicamente a problemas de saúde, pedindo ao público que respeitasse sua privacidade nesse momento difícil. No entanto, quando Charlene finalmente retornou a Mônaco no final de 2021, a tensão entre o casal era difícil de ignorar. A princesa estava visivelmente frágil e emocionalmente exausta, um contraste marcante com a figura confiante que o público admirava anteriormente. Apesar dos esforços do palácio em assegurar ao público que ela estava em processo de recuperação, sua aparência sugeria o contrário. Ficava evidente que a combinação de problemas de saúde, o escrutínio midiático implacável e o escândalo de infidelidade haviam deixado uma marca significativa nela. A imagem de conto de fadas de seu casamento havia desmoronado, revelando um casal lutando contra pressões pessoais e públicas. Enquanto Charlene tentava se readaptar à vida em Mônaco, persistiam as dúvidas sobre o futuro de seu casamento. O romance real, outrora glamouroso, agora parecia eclipsado por uma série de escândalos e desilusões, deixando muitos se perguntando se a união poderia suportar os desafios crescentes. O ano de 2021 marcou um capítulo preocupante na vida da princesa Charlene, quando seus problemas de saúde e desafios emocionais vieram à tona, colocando-a sob intenso escrutínio público. O que inicialmente era para ser uma viagem de rotina à África do Sul se tornou um teste de meses, revelando as sérias batalhas de saúde enfrentadas pela princesa. Diagnosticada com uma grave infecção no ouvido, nariz e garganta, Charlene precisou passar por várias cirurgias que a impediam de voar de volta para Mônaco. Sua estadia prolongada, longe da família e de seus deveres reais, levantou suspeitas e alimentou especulações de que havia mais por trás da história do que apenas problemas de saúde. Durante sua permanência na África do Sul, Charlene foi hospitalizada diversas vezes, e sua recuperação foi lenta e complicada. Embora o palácio insistisse que sua ausência se devia exclusivamente a questões médicas, os rumores começaram a associar seus problemas físicos a um pano de fundo de angústia emocional mais profunda. O fato de estar separada do príncipe Albert e de seus jovens gêmeos durante um momento tão desafiador só aumentou os rumores. Não era a primeira vez que Charlene passava um longo período longe de Mônaco, o que levou muitos a questionar se suas ausências prolongadas estavam mais relacionadas a seu descontentamento pessoal do que à sua saúde. Pessoas próximas à família real revelaram que os persistentes rumores sobre a infidelidade do príncipe Albert haviam afetado profundamente Charlene. As acusações de que Albert teria gerado o outro filho ilegítimo a atingiram especialmente. Já lutando para se adaptar às pressões da vida real, Charlene se viu sobrecarregada por um mar de fofocas e especulações. As revelações públicas sobre os supostos romances de Albert foram um golpe duro, especialmente para alguém que sempre tentou manter uma fachada composta e digna. Parecia que a constante atenção da mídia e a pressão por manter as aparências estavam cobrando um alto preço em seu bem-estar. Quando Charlene fez breves retornos a Mônaco, seu estado frágil era evidente. A princesa, outrora vibrante e atlética, aparecia visivelmente abatida, com uma expressão solene que contrastava fortemente com seu sorriso radiante anterior. Os observadores não puderam deixar de notar o quanto ela havia mudado. A mulher confiante e elegante que capturou a atenção do mundo parecia agora carregada por suas lutas pessoais. Sua fragilidade física e exaustão emocional eram impossíveis de esconder, gerando ainda mais preocupação entre aqueles que acompanhavam sua história.
O impacto dos problemas de Charlene também foi sentido dentro da família real de Mônaco. Suas aparições públicas se tornaram cada vez mais raras, deixando o palácio tentando justificar suas ausências. Continuaram afirmando que seu afastamento era exclusivamente por razões médicas, mas era claro para quem prestava atenção que Charlene enfrentava muito mais do que problemas físicos. A combinação de problemas de saúde, escrutínio público e angústia emocional parecia ser esmagadora para ela, lançando uma sombra sobre seu papel como princesa e sobre seu casamento com o príncipe Albert. À medida que o romance de conto de fadas entre Charlene e Albert enfrentava maior escrutínio, tornava-se evidente que as pressões da vida real e o peso das expectativas públicas haviam deixado uma marca severa na princesa. As perguntas sobre a saúde e felicidade de Charlene deixaram muitos se questionando se o casal real conseguiria resistir à tempestade e o que o futuro reservaria para a princesa, enquanto ela navegava por esse capítulo difícil de sua vida. Por trás das paredes do palácio, dizia-se que Charlene estava enfrentando dificuldades maiores do que se imaginava. Segundo fontes próximas à família real, ela tinha dificuldade em se abrir sobre seus sentimentos, o que a fazia sentir-se isolada e sozinha. O tempo prolongado que passou longe do príncipe Albert, combinado com a tensão emocional causada pelos constantes escândalos de infidelidade, apenas aprofundou o abismo entre eles. Apesar de estar cercada por amigos e familiares solidários na África do Sul, a ausência prolongada de Charlene destacou a crescente distância em seu casamento. Com o passar dos meses, a preocupação com a saúde e o bem-estar emocional de Charlene tornou-se generalizada. O palácio continuou emitindo declarações otimistas sobre sua recuperação, mas muitos se perguntavam se ela retomaria completamente seus deveres reais. No final de 2021, ficou claro que os desafios de Charlene estavam longe de terminar. Seus problemas de saúde, combinados com as repercussões emocionais dos rumores de infidelidade, a deixaram em um estado delicado, tanto física quanto mentalmente. No entanto, no final de 2021, a princesa Charlene fez um retorno silencioso, mas significativo, à vida pública. Seu retorno foi cuidadosamente planejado, com declarações do palácio buscando acalmar as preocupações do público. A princesa Charlene retornou a Mônaco para se reunir com sua família. Anunciaram enfatizando que ela continuaria sua recuperação no Principado ao lado de seus entes queridos. Sua primeira aparição pública, uma visita a uma organização beneficente local para crianças, gerou emoções mistas no público. Enquanto muitos ficaram aliviados ao vê-la de volta, outros não puderam deixar de notar o quanto ela havia mudado. Charlene parecia mais contida e reservada, um contraste marcante com sua presença vibrante de antes. Sua interação com o público foi visivelmente mais tranquila, refletindo o impacto dos meses anteriores em seu bem-estar. Ainda assim, seu retorno foi visto como um sinal de esperança. Mostrou que, apesar de suas lutas, Charlene estava determinada a retomar seu papel como princesa de Mônaco. Mas não se tratava apenas de retomar suas funções reais. Sua reaparição também era um esforço para recuperar seu lugar na mente do público, enfrentando a onda de rumores que havia se espalhado durante sua ausência. Reconstruir sua imagem não seria fácil. Os meses longe permitiram que as especulações sobre seu casamento saíssem do controle. Agora, Charlene enfrentava o desafio não apenas de retomar suas responsabilidades oficiais, mas também de reparar sua imagem pública fragilizada. Sua determinação silenciosa, no entanto, sugeria que Charlene estava pronta para enfrentar o que o futuro reservasse, mesmo que o caminho para a recuperação fosse longo e incerto. Seu retorno à vida pública no final de 2021 marcou um momento significativo, não apenas para ela, mas para toda a família Grimaldi. Após meses de ausência devido a problemas de saúde e rumores persistentes sobre seu casamento, sua reaparição foi um lembrete para o público de que ela ainda era a princesa de Mônaco, comprometida com seus deveres reais, apesar dos desafios pessoais e públicos que enfrentou. Ao retornar, uma de suas primeiras ações foi se reintegrar ao trabalho beneficente, que sempre havia sido uma parte importante de sua identidade. Antes de sua crise de saúde, Charlene estava profundamente envolvida em causas como o bem-estar infantil, os esportes e a conservação da vida selvagem, o que lhe rendeu a admiração de muitos. Retomar essas causas parecia ser sua maneira de recuperar um senso de propósito e força após o período difícil que enfrentou.
Ficava claro que seu trabalho beneficente lhe proporcionava um senso de realização, ajudando-a a encontrar estabilidade em meio ao caos pessoal.